Olá, sejam muito bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Nosso lugar de estudo, onde nós continuamos aqui com você meditando na palavra de Deus até enquanto o Senhor nos permitir. Amém, que assim seja, né, Andresa? É isso aí. Vamos lá então? Vamos lembrar você mais uma vez de compartilhar esse vídeo, de enviar aí para os seus grupos de WhatsApp, de estar dando o teu joinha aí para que mais pessoas possam ter acesso a ele e possam estar juntamente conosco estudando esses textos aqui que nós temos vistos, né? Isso mesmo. Pega lá o seu papel, sua caneta. Vamos anotar tudo aí que se tiver dúvida, pode anotar, né, Andresa? Enquanto estiver passando o vídeo, a gente está sempre acompanhando também para poder responder tudo aquilo as dúvidas que surgirem, né? Isso aí. Vamos lá então. Vamos lá então. Então, trazendo aqui uma retrospectiva do vídeo anterior, né? Então, ali a gente viu Paulo, Timóteo, Lucas, fazendo essa que é a segunda viagem missionária, né? E a gente viu tantas coisas acontecendo ali, entre elas a gente viu ali a conversão de Lídia, né? Nós vimos ali o caso daquela mulher possuída por um espírito adivinho, e quando Paulo, ali usando da sua autoridade espiritual, expulsa aquele espírito, ele mexeu ali com a parte econômica do senhor dessa moça, que era uma escrava, né? E isso fez com que aquelas pessoas se levantassem contra eles ali, e eles acabaram sendo açoitados, né? Apanharam bastante e depois foram presos. E a gente parou ali quando o texto nos relata que eles estavam ali na prisão e, ao invés de estarem reclamando, né? Nós temos que nos lembrar que este lugar foi a direção que o Espírito Santo os levou. Lembra-se que Paulo tentou ir para a Ásia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E chegando ali, isso acontece, eles acabam agora de apanhar de novo e estavam presos. E isso o texto falou muito para a gente, né? Que não é porque às vezes as coisas parecem dar errado ou te levam a situações desconfortáveis, difíceis, né? Como eles estão passando aqui, que não é o que Deus tem para nossa vida, né? Naquele momento, Deus tem os seus propósitos, e a gente tem sempre dito aqui o quanto Deus é didático, né? O quanto em tudo Ele está nos ensinando, enquanto em tudo Deus tem o seu propósito. E ali naquela prisão, eles, como sendo pessoas, filhos de Deus que sabiam dessa verdade, eles não estão reclamando, eles não estão murmurando, eles não estão questionando a Deus como muitas vezes nós fazemos, eles não estão questionando a situação. Ai, será que o que eu ouvi, será que eu fui mesmo para onde Deus queria que eu fosse? Eles não tinham essa dúvida, né? Me parece que eles não tinham essa dúvida aqui. E Paulo e Silas ali diante daquela situação, deviam estar com muita dor, porque apanharam bastante, estão ali presos, foram lançados em um cárcere, estão presos pelos pés, mas eles adoram ao Senhor. Será que essa é a nossa postura, Larry? Pois é, mas sabe o que me chama muita atenção? Assim, Andresa, como você falou, né? Eles apanharam, foram açoitados e tudo mais, mas pela posição que eles tomaram, né, lá no cárcere, eu vejo assim, é só alguém que sabe realmente quem é Deus, né? Só alguém sabe realmente a quem ele está servindo para poder ter uma postura dessa, né? De cantar, de adorar a Deus, de estar orando ali naquele momento que qualquer um estaria reclamando, sabe? Esbravejando lá, gritando, falando um monte de bobagem, né? Então eu vejo assim, sabe? Só realmente quem entende quem realmente é Deus e para quem ele realmente serve. E a gente tem visto aqui, né, ao longo das meditações que temos feito
aqui em cima da palavra de Deus, o quanto isso que o Larry está falando é importante, né? O quanto a maioria dos problemas que nós temos hoje, das dificuldades que nós enfrentamos na vida hoje, se resume a uma falta de conhecimento dessa identidade, de quem nós somos. É um problema de identidade. Quem nós somos em Cristo, quem Cristo nos fez lá na cruz, né? E de quem é Deus. Se nós realmente buscarmos esse entendimento de quem é Deus e quem Ele nos fez nele, eu entendo que boa parte de todas essas complicações da vida seriam resolvidas. É só entendendo isso. Essa busca que a gente tem que ter. Então nós precisamos muito, mais uma vez a gente fala isso aqui, nós precisamos muito buscar na palavra de Deus o conhecimento de Deus para a nossa vida. É isso que vai mudar a nossa vida, quando nós passamos a olhar para tudo, quando tudo na nossa vida é ali parte do cerne de que o centro é Deus, tudo é a partir de Deus. Isso vai mudar todas as coisas na nossa vida, e é isso que eu entendo que fez a diferença aqui na vida desses homens, e que eles estão nesse lugar que era para ser um lugar de lamento, de reclamação, de tudo que não era bom, e eles estão aqui louvando e adorando ao Senhor. E seguramente estavam com dor, né? Com dor, porque eles apanharam, foram açoitados, né? E estavam ali tranquilos, orando, né? Mesmo sentindo as dores, mas cantando hinos, né? É isso mesmo. Sem dúvida nenhuma. E é tão interessante que contagiou, né, Andressa? Contagiou todo mundo ali. Sim, né? Todos que estavam ali foram contagiados, né? Eles orando ali. Eu vou até começar a ler aqui a partir dessa parte na história aqui no relato bíblico. Então, Atos 16, verso 25. Pega a sua Bíblia e acompanha a leitura junto com a gente. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Nós estamos aqui vendo que, diante do louvor, diante da adoração desses dois homens, as correntes físicas que estavam prendendo eles se soltaram. Mas quantas vezes nós não temos amarras físicas, né? Nós não estamos com os nossos pés presos, não estamos dentro de uma prisão, mas nós temos prisões emocionais, né, Larry? Prisões espirituais na nossa vida, e que quando nós contemplamos ao Senhor, quando nós o adoramos por quem Ele é, essas cadeias da nossa vida, que não são vistas a olhos nus, são quebradas também. São quebradas e caem por terra, realmente, né? Que coisa maravilhosa, né? A gente poder entender esse processo de Deus nas nossas vidas a partir de a gente adorar, a partir da gente louvar, engrandecer, mesmo diante de um problema grande, né? Não só os problemas pequenos, mas mesmo uma situação de dor, uma situação dor e difícil, né? Exatamente. Muito difícil. Você poder dizer assim, olha, tá difícil, tá doído, tá pesado, mas o meu Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que é aqui que eu tenho que estar, e é por isso que é aqui que eu estou. Ele sabe o porquê eu tenho que passar por essa situação, né? Essa confiança, esse descanso quebra as cadeias. Quebra todas as cadeias. Vamos lá então aqui, vamos pro texto, Larry. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Larry, explica pra gente um pouquinho esse contexto aqui, por que esse homem, achando que eles tinham fugido, ia se matar? É que existia uma lei, né, que o guarda, quando fugisse algum preso, ele era executado. Ele era executado porque não tinha como, né? Na cabeça dos governantes e na lei, dizia que para ele poder realmente fugir, ele tinha que ter sido ajudado pelo guarda. Então, para que evitasse esse tipo de coisa, o guarda já sabia, se fugir um preso, você vai ser morto, você vai ser executado. Morrer pela mão do Exatamente.
Então, por isso que esse guarda já estava ali se preparando para te matar. Porque depois do fato acontecido, ele... Não, acabou, né? Acabou para mim. Vamos lá então, verso 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Quer falar alguma coisa aqui? Quantos testemunhos, Andressa, nós temos de pessoas que queriam se matar, sabe? Eu trago um pouco assim para a nossa realidade nos nossos dias, né? Quantas vezes pessoas que não têm mais o que, sabe, aonde se apegar, né? E só estão precisando realmente de uma palavra, né? De uma palavra, de um Paulo gritando lá do fundo: escuta aí, espera um pouquinho. Não é assim, nós estamos aqui. Nós estamos aqui até para ajudar, Sim. né? Para ajudá-lo. Fique tranquilo. Eu vejo assim, sabe, Andressa, é que o desenrolar agora dessa história toda é maravilhoso, né? Eu começo a compreender algumas coisas que aconteceram nos textos acima que eu não conseguia entender, sabe? Mas eu quero desenrolar, quero ler um pouquinho mais para poder falar sobre isso, mas eu começo a entender que muitas pessoas, simplesmente por seguirem os caminhos ou seguirem as leis, acham que não existe solução para elas, né? Mas quando Deus está no meio, não tem nada. Realmente pode ficar tranquilo, porque a solução vai acontecer. A providência, A providência de Deus divina vem, né? vem. Ainda que não seja da maneira que Da a maneira gente que desenhou na nossa mente, ainda que não seja Exatamente. da maneira que a gente espera, mas a providência de Deus sempre vem. Vamos Vou ler lá. de novo aqui o verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só, né? Aquele fato, ele presenciou, ele ouviu aquele estrondo, aquele terremoto, e eles não fugiram. E isso chamou a atenção desse homem, desse carcereiro, né? E ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Assim como os demais presos estavam ouvindo Paulo e Silas cantarem louvores ao Senhor, o carcereiro possivelmente também. Ouviu, né? Foi uma situação bem interessante, né? Porque ali não tinha luz onde eles estavam. Eles tinham sido açoitados. Quer dizer, seguramente esse carcereiro estava escutando. Porque se ele escutou o Paulo gritando lá do fundo, Sim. Ele também escutou eles louvando e orando e agradecendo a Deus, né? Seguramente ele escutou também. Com o fato do terremoto e mais tudo isso, alguma coisa tocou neles. Opa, tem coisa aí, não é verdade? E assim vai acontecendo agora. Olha só o 31 lá, Andressa. Eles responderam. Vou repetir a pergunta do carcereiro. Verdade. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Vamos parar um pouquinho aqui nesse texto, que esse texto às vezes traz bastante confusão. Então, esse homem aqui, diante daquilo que ele presenciou, que ele viu ali, ele pergunta a Paulo e Silas o que ele poderia fazer para ser salvo. E Paulo responde para ele: creia no Senhor Jesus e você será salvo. É assim que nós somos salvos, quando cremos no Senhor Jesus, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento para que nós venhamos a crer no Senhor Jesus. Mas eles respondem algo mais. Ele diz: você e toda a sua casa. Isso muitas vezes nos traz um entendimento errado sobre esse texto. A salvação, ela não é por tabela, né? E não é isso que Paulo está dizendo aqui, não é isso que Lucas está nos informando aqui no livro de Atos. A salvação, ela é uma experiência individual que Deus tem com cada pessoa. O que o texto está dizendo aqui, que nós podemos entender nesse texto, é que, claro, quando a salvação chega até a minha pessoa, quando ela está disponível a mim,
É claro que ela vai estar disponível a toda a minha família, no sentido de que alguém que recebeu a palavra de Deus agora vai levar para aquelas pessoas essa mesma palavra. Eu vou levar para aquelas pessoas, primeiro para aquelas pessoas que são mais próximas, a minha família, aqueles que estão perto de mim. E é isso que nós vamos ver aqui na sequência do texto, que vai acontecer. Eles vão pregar a palavra para o carcereiro. E esse homem, ele leva, quando a família vem, ele prega essa mesma palavra, esse evangelho para sua família. É por isso que sua família seria salva também. E a gente vai ver que todos foram batizados depois, né? Mas o que o texto está dizendo aqui, não pode trazer essa confusão de eu sou salvo, então a minha casa será salva também por tabela, porque eu creio. Não, é porque você, agora que recebeu a palavra de Deus, vai levar isso. A salvação continua acontecendo da mesma maneira. Eles também, a família do carcereiro, assim como a minha, as suas, pessoas próximas de nós, elas precisam ouvir a palavra. Aí elas vão crer nessa palavra, porque a forma com que Deus escolheu para levar o evangelho, para levar a salvação para o outro, é através da pregação da palavra. A incumbência que ele deu a nós, como o texto fala, até os anjos queriam, mas isso Deus deu para nós, seres humanos. Então, essa é a maneira que foi escolhida. Então, o processo, ele é o mesmo. Você ouve a palavra, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós nascemos de novo, cremos, nascemos de novo, somos batizados. Então, esse texto, ele não está dizendo que a fé do carcereiro salvou a sua família. Exatamente. A família teve que ser exposta ao evangelho, crer, e aí é que às vezes a pessoa lê, né, Andressa? Ali está escrito no 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Vírgula. Não pode esquecer da vírgula, né? Exato. E você e a sua família serão salvos. Ou seja, se você e a sua família crer no Senhor Jesus, será salvo, né? Você e a sua família. Simples. E o resultado está no outro versículo que eles falam. Lucas podia até ter colocado aqui, você e sua família, seu vizinho, seu tio lá distante, todos que ao ouvir a palavra, creem no Senhor Jesus, serão salvos, exatamente isso. É isso que o texto está dizendo. Uma vírgula faz toda a diferença, né? A gente sempre fala aqui de como você deve ler a palavra de Deus com cuidado. Normalmente essas palavras, o mais, a vírgula, o porém, fazem toda a diferença no texto bíblico. A gente precisa ler isso com muito cuidado, com muita atenção. Muito bem. É isso aí? É bem isso mesmo. Dito isso, vamos seguir vamos aqui lá. então. Olha Verso 32 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Pronto. Respondido, não fica dúvida. A palavra de Deus foi pregada e eles creram. Exatamente. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Ou seja, está mostrando de novo que eles creram realmente, né? O texto deixa muito claro isso. Muito claro. Por isso que a gente não pode pegar um texto nunca e ler ele isoladamente. Se a gente ler só o 31, crê no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. A gente vai tirar totalmente fora do contexto e a gente vai mudar totalmente o que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu sempre me perguntava nesse texto, Andressa, por que, né, a sequência que vai acontecer agora, né, que eles vão soltar Paulo, tudo, mas eu perguntava assim, por que ele antes do fato acontecido, antes de ser açoitado lá, por que ele não falou para eles que ele era romano? Vamos ler aqui para a gente entender isso aí, então, o que ele vai falar, isso. Né? Vamos lá então, verso 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós,
nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha só como que é interessante isso, né? Até que foi bom você terminar de ler. Para mim, eu sempre pensei nesse detalhe. Poxa, se ele sabia, né, que um romano não poderia ser açoitado, e o Paulo, sendo romano, por que ele não falou? Por que em momento nenhum ele falou antes de ser açoitado, né? Aí você vai ver, os estudiosos falam que talvez ele não tenha tido tempo, foi muito rápido, né? Ele foi açoitado e tal, jogaram na prisão. Na verdade, assim, não diz, o texto não diz o porquê disso. Mas eu vejo a mão de Deus, sabe? Eu vejo a mão de Deus preparando isso para quê? Para que aquele carcereiro e a sua família pudessem ouvir da palavra de Deus, aquelas pessoas que estavam ali, né? Porque assim, ó, logo em seguida, os próprios magistrados, antes de saberem, mandaram soltar eles, né? Como que é interessante, Andresa, a gente fica muitas vezes pensando assim, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Por que eu não fui pelo outro lado em vez de ir por aqui ou em vez de ir por ali, né? Quando a gente fala, quando a gente declara para as pessoas, como nós falamos um pouquinho antes, né? Da soberania de Deus, do Deus que a gente serve, quando a gente sabe desse Deus, quando a gente conhece esse Deus, é Ele que leva você por aqui, por ali, é Ele que sabe aonde as pessoas precisam ouvir sobre a palavra de Deus, é Ele que conduz da forma dele, sabe? Sim. Então, muitas vezes nós até poderíamos antes, como Paulo, né, falar, pô, eu sou romano, e ele nem teria sido preso, nem teria sido açoitado, entendeu? Como que é interessante isso, né? E a gente começa a aprender e a entender que Deus tem as suas formas, Andressa, de levar a palavra às pessoas, de levar aquilo levar a salvação para aquelas pessoas, é Deus controlando, é a soberania de Deus, mostrando em todo momento o que vai acontecer, de que forma que vai acontecer, quem determina é o Senhor. E foi isso que fez aqui, né? Sabe? Aí até o mesmo tempo, agora vai acontecer uma outra coisa interessante nesse texto também, né? Mas o que eu vejo, né? Como que Deus trabalha, sabe? Não é nós que trabalhamos, não é. Primeiro ele manda Paulo para aquela outra região, diz que, ó, aqui você não pode ir, você vai para lá. Aí o Paulo vai, apanha, não declara que é romano, e aí acontece essa situação, sabe? Eu vejo isso, eu vejo a ação de Deus em todos os momentos no caminho desses homens aqui e no caminho daqueles que são e que conhecem o Deus que realmente ele serve. Entendeu? É isso mesmo. E outra coisa que eu acho bem interessante aqui é o fato de Paulo dizer para eles, agora vocês querem que a gente saia em silêncio, sem ninguém ver? Não, vocês vão ter que vir pessoalmente e pedir, e nos libertar aqui, né, na frente de todo mundo. Isso também me chama a atenção muito aqui é claro que nós estamos falando de ímpio, que aconteceu com Paulo, mas isso também serve para nós cristãos. Sim. Muitas vezes nós falhamos com as pessoas ou cometemos um erro e depois a gente até se arrepende, mas o nosso arrependimento ele fica muito restrito àquela pessoa ali. Eu vou lá, né? Eu fiz algo para o lá rir na frente de todo mundo e aí eu me arrependo daquilo que eu fiz. E aí eu vou lá, no secretinho, dizer para ele que eu estou arrependido, que eu peço perdão a ele. Nós temos que cuidar, porque muitas vezes as situações onde, quando o dano é causado publicamente, o perdão também precisa ser publicamente. Muitas vezes o dano que você causou, claro que eu usei um exemplo aqui, né, ínfimo, mas de repente o dano que causaram a você, o que você causou requer que uma retratação
também seja pública da mesma forma que o dano foi. Então, a E gente aqui, tem que estar muito, muito atento a essas coisas também, porque serve até de testemunho, tem né? testemunho. E eu vejo assim, sabe, Andresa? Na verdade, eles já tinham pregado, né, em 3 sábados ali, né? Uhum. Então toda a história vem contando eles pregando. Você imagina você numa situação, numa cidade, não eram cidades gigantes, tudo que estava acontecendo as pessoas conhecem, as pessoas sabem, né? Então também é uma série de situações que vem acontecendo O que no aconteceu lá dentro da decorrer. prisão, só o carcereiro, as pessoas dali viram aquilo que aconteceu, Exatamente. né? A cidade não. A cidade não. Então eu acho que aí existia essa situação também dele dizer, não, pera um pouquinho, não é bem assim, né? Vamos chamar, porque tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que acontece na nossa vida, mesmo que seja a coisa mais simples do mundo, sempre tem alguém escutando, ouvindo, ou para dar um testemunho depois daquela situação. Então, o fato deles pedirem o que eles vão fazer agora, né? Essa retratação deles, né? Eu acho que gera realmente uma confiança, para eles mesmos que estavam ali, né? Em todo esse momento. Eu acho que é muito importante. Imagine para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, né? Ali a gente já viu aqui a conversão de várias pessoas, né? Tudo que estava acontecendo, a autoridade de Paulo, o discernimento espiritual de Paulo ao expulsar aquele espírito adivinho daquela moça, e as pessoas que estavam vendo aquilo agora de repente ouviram, olha, aqueles caras acabaram apanhando, sendo presos e agora sei lá para onde foram, né? De repente iam pensar foram levados para uma outra prisão, não sabemos que histórias eles iam contar ali, né? Então precisava ficar muito claro o que tinha acontecido ali. Mais uma vez aqui o discernimento do apóstolo Paulo, né? A sabedoria desse homem com as situações que a essa altura aqui do relato bíblico já pode dizer corriqueira da vida dele, né? Apanhar e ser preso já estava ficando comum aqui para Paulo. Então a atenção dele, a sabedoria dele diante dessas situações da vida. E a gente nota, Andressa, que não é assim uma retratação para que eles se soberbeçam, né? Ou para que eles se sobressaiam sobre essa situação. Não. Eles querem uma retratação exatamente para mostrar para essas pessoas, né? Olha, é um pouco diferente o negócio, né? Exato. É um pouco não diferente. manchar o evangelho, né? Podia ficar, aquelas pessoas vieram falar desse Cristo, trazeram a palavra, mas agora eles tiveram que ser presos, né? Porque que crime eles cometeram, né? Imagina não combina uma coisa com a outra. Quantas vezes nós estamos falando da palavra de Deus, né? Dizemos que amamos as vidas, queremos evangelizar, mas a nossa conduta não condiz com aquilo. E mesmo o que vai até acontecer agora, que eu gostaria que você desse. Vou ler o 38 aqui então. O 38 até o 40. Até o 40, vamos tá. lá. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. E os encorajaram uma vez mais e partiram, está na minha tradução. Então, é isso que eu vejo, sabe, meu Deus? Eles estavam ali, eles tinham ficado na casa da Lídia, né? Eles tinham todo um processo em tudo isso. Então, eles precisavam mostrar para esses irmãos, inclusive, olha, gente, nós fomos presos, mas eles viram que eles estavam errados, né? Voltamos para a casa daqui da Lídia, vamos acertar tudo e aí vamos partir e vamos levar a palavra de Deus, vamos continuar, né? Então, como é gostoso você entender, você ler, sabe, André, você entender todo o processo realmente, né? Tudo aquilo que Deus fez na vida desses irmãos lá pregando a palavra de Deus. Que coisa linda, gente, sabe? Eles foram lá, se retrataram com eles, né? Pediram para eles irem, então tá, tudo bem, perdão nós aí, né? Mas vão, saiam da cidade para não ter problema. Eles não saíram, voltaram lá na casa da Lídia, né? Foram para lá,
se encontraram com todos aqueles irmãos que eles tinham conversado, né? E aí sim, aí a coisa certa, eu costumo dizer o seguinte, Andresa, para Deus, realmente as coisas têm que estar às claras, entendeu? A situação tem que ser clara. Eles fizeram errado com a gente, não é para a gente se engrandecer ou coisa parecida, não. Eles fizeram a coisa errada, foram lá, se retrataram com a gente, né? Beleza, ok, perdoamos eles, mas vamos seguir o barco. É assim que funciona, entendeu? Então, em cima de tudo, eles saíram dali e ainda a palavra diz que eles foram encorajar os irmãos, né? Que eu acho que aqui quem deveria encorajar seriam eles. Eles seriam encorajados, mas não, eles saíram dali e foram lá encorajar os irmãos mais uma vez, né? Então, para a gente fechar aqui esse capítulo 16, né? Então nós vimos aqui pelo menos aqui 3 tipos de pessoas Deus salva nessa cidade, né? 3 pessoas de classe social diferente, de cidadania diferente, né? A Lídia, a escrava e o carcereiro, a sua família ali. Então a gente vê como Deus tem os seus planos, os seus meios, que muitas vezes a gente não compreende, né? Sim, aquilo métodos. Que parecia que estava dando tudo errado, né? Começou dando tudo errado ali, mas Deus tinha alvos naquele lugar. Deus tinha coisas para aqueles homens fazerem naquele lugar. Deus tinha vidas para chegar naquele lugar. E esse texto mostra muito para a gente, né, a diversidade do evangelho no alcançar as pessoas, né? Como a gente estava falando, são pessoas de classe social diferente, de etnias diferentes, mas embora elas tenham todas essas diferenças, todas elas tiveram experiências genuínas com o Senhor, e todas elas, cada uma delas vivenciou uma experiência distinta com Deus, mas dentro da distinção, da experiência que cada um ali teve, todas tiveram que passar por esse processo, se arrependeram, creram e foram transformados. Amém. É isso que acontece quando a palavra do Senhor nos encontra, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento para nós recebermos essa palavra. Precisa-se haver esse processo, nós somos confrontados com o Evangelho, ao arrependimento que o Espírito Santo produz em nós, e aí as nossas vidas, elas são transformadas. Isso é o que o texto nos mostra aqui, e nos mostra a conduta desses homens de Deus, né? E o que a gente aprende com eles é que se o Senhor Jesus é o dono da nossa vida, tudo está nas mãos dele. Tudo tem que estar com ele. Se ele não é o dono da nossa vida, então ele também não é o nosso Senhor. Não adianta eu dizer que Jesus é o meu Senhor, que ele é o meu Salvador, se ele não é o dono da minha vida, se ele não é aquele que dirige todos os meus passos, ele não é aquele que comanda 100%. todas as coisas da minha vida. 100%. Não é em algumas áreas, não é alguma coisa eu posso fazer sem o Senhor. Se prepare aí que a semana que vem nós vamos para Tessalônica. Vamos com Paulo para Tessalônica, vamos lá pregar o evangelho com ele também. Vamos seguir viagem com Paulo. Vamos seguir viagem com o Paulo, né, Andressa? Já estamos no nosso horário. Gente, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai querido, porque podemos aprender cada vez mais com os teus servos, aqueles que começaram, Pai, que iniciaram o trabalho que o Senhor ensinou a cada um deles e ensinou a nós também. Que o Senhor esteja, Pai, nos capacitando cada dia mais a pregar, a falar, a ensinar a Tua palavra, Pai, aonde quer que seja e para qualquer tipo de classe social, Pai querido. Que o Senhor nos ensine e nos capacite, e nos abençoe e nos dirija, Pai querido, a fazer tudo isso. Nós somos gratos, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um daqueles que estão junto com a gente, seguindo e aprendendo, Senhor Deus, nesses dias. Nós agradecemos pela vida de cada um deles. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.